Isso, gente. Então, tudo certinho. Estamos aí com um slide, né? Nós vamos agora dar início à aula de tópicos especiais em Biomedicina 1 e a gente vai dar sequência ao conteúdo, né? A gente conversou sobre as bactérias na aula passada e aí hoje a gente vai conversar a respeito das bactérias aí, que são as bactérias do bem, tá? São estimuladas principalmente através do aleitamento materno e colonizam aí a microbiota intestinal, tá? Entre essas bactérias, né, a gente tem dois gêneros principais, tá? Que são as bactérias do gênero Bifidum e as bactérias do gênero Lactobacillus, tá? São bactérias aí que colonizam e que protegem o intestino, tá? Elas são muito comercializadas também como probióticos, e aí a gente vai ver os mecanismos de ação dessas bactérias e por que, né, que elas têm de tão importante que elas conseguem promover essa proteção para o nosso organismo, tá? Então, por exemplo, uma coisa que estimula o crescimento, a proliferação dessas bifidobactérias o aleitamento materno, tá? A amamentação. A gente percebe que em bebezinhos que não se alimentam, né, no aleitamento materno, que se alimentam por fórmulas, né, aqueles leites, né, tipo não, aquelas fórmulas, elas não desenvolvem muito essas espécies, tá? Que são as bactérias ali, as bifidobactérias, os lactobacillus, tá? Elas vão gerar, né, permanece nesses bebês a microbiota de bactérias que são denominadas bacterióides, tá? Então, essas bacterióides são bactérias patogênicas e são encontradas em maiores níveis, tá? Em bebês que não se amamentam no peito, que não têm um aleitamento materno, tá? Então, gente, esses bifidobactérias, né, que é uma das principais aí, né, os lactobacilos, é um probiótico, tá? Que vai fazer com que vai diminuir muito o processo de inflamação intestinal, tá? Vai proteger a colonização das bactérias patogênicas, tá? Ela está muito associada à diminuição da incidência de alergias, tá? Tanto em crianças quanto em adultos, tá? E até sendo relacionados ali à prevenção de tumores, tá? De cânceres ali, principalmente intestinais, tá? Já as bacterióides, né, que são ali produzidas quando não se tem esse aleitamento materno, né, elas são gram-negativas, tá? E vão gerar processo inflamatório, dores abdominais, diarreias, tá? Infecções, que podem ser infecções, né? Urinárias também, tá? E evoluir ali para a sepsemia, né? Vocês viram no slide da aula anterior que essas bactérias, né, que são as bactérias patogênicas, as gram-negativas principalmente, elas têm um potencial de migrar entre as células ali do intestino, elas podem chegar na lâmina própria, colonizar e atingir os vasos sanguíneos, né? Então, essas bacterióides que são desenvolvidas quando não se tem esse aleitamento, quando não se tem essa alimentação saudável, aí, incluindo essas bactérias no organismo, elas podem se desenvolver e promover um quadro até de sepsemia no paciente, tá? Bom, gente, então o aleitamento materno ele é extremamente importante para o desenvolvimento, tá? Dessa microbiota intestinal, que são as bifidobactérias, tá? Por quê? Esse aleitamento ele vai fornecer ali, né, os nutrientes que essas bactérias precisam para se colonizar, para se desenvolver, tá? São olissacarídeos ali, essas bactérias elas são bactérias fermentadoras, tá? Então são oligosacarídicos que são fornecidos no aleitamento materno e que são utilizados como fonte de nutrição aí para essas bifidobactérias, tá? No leite também, gente, contém umas enzimas muito importantes, tá? Que também possuem efeito probiótico, tá? Não é a bactéria probiótica em si, né? Ela tá, que pode estar ali no leite, mas no leite tem essas lactoferrinas,
tá? Que é uma enzima que tem efeito probiótico, né? Ela é tóxica para as bactérias patogênicas. Eu vou mostrar que elas podem degradar, né, as bactérias patogênicas ali quando elas estão em competição, tá? Então, gente, como que esses probióticos agem no nosso organismo? Né? Eles podem agir de diferentes maneiras. Uma delas aqui, onde eu estou mostrando com a seta, é a inibição competitiva de ligação no epitélio. Tá? Então, aqui eu tenho a mucosa intestinal, as bactérias patogênicas, tá? E aí, essa inibição competitiva. Por quê? Né? As bactérias, os bifidums, né, os probióticos, os lactobacilos, eles se ligam aqui, ó, na mucosa, no epitélio da mucosa intestinal primeiro, tá? E aí, como a gente tem essa, né, aqui a colonização de bifidum bactérias, quando chegam as bactérias patogênicas, que são essas aqui, que eu estou ilustrando aqui em azul, elas não conseguem, tá? Então é uma barreira de competição, porque já está ligado aqui, né? Aquela história, dois seres não vão ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, se, né, o intestino já está colonizado com um tipo de bactérias, é difícil uma outra bactéria colonizar, tá? Então, essa é a inibição competitiva, tá? Outra coisa que essas bifidobactérias possuem é efeito nas junções celulares, né? O que é a junção celular? Vai ser ali, né, as estruturas que promovem a ligação entre uma célula e outra, né, que vai promover a aderência do epitélio, né? Vai promover a ligação entre uma célula e outra que está presente no epitélio intestinal, tá? Então, vai aumentar e potencializar as junções celulares, a ligação entre uma célula e outra no intestino, tá? Aí, gente, eu coloquei uma consideração, tá até em inglês aí, né? Se o aleitamento materno ele é tão assim bacana, né? Ele previne tantos processos patológicos, né? Por que que ele não é mais divulgado, mais, né? Assim, estimulado, né? Então tem consenso aqui, né? Que seria uma pressão pela indústria farmacêutica, né? Alimentícia no caso, né, por causa da produção desses alimentos ali para alimentação de bebês, né, esses outros leites aí de fórmulas, será que pressionam tanto para a não divulgação dos benefícios do aleitamento materno, né? É uma possível explicação aí por que o aleitamento materno ele não é tão divulgado, né? Ele é divulgado, mas não tanto quanto deveria, né? Porque os benefícios são realmente enormes e às vezes, né, os pais não têm tanta consciência a respeito disso, tá? Então, como que esses probióticos aí, eles interagem, né, na nossa mucosa intestinal? Eles podem ser desenvolvidos, né, através de um alimento funcional que estimula a colonização e a proliferação dessas bactérias, né? E podem ser utilizados também em terapia nutricional, tá? Então, a gente já foi testado vários probióticos, né? E com resultados clínicos de segurança, tá? Tanto em indivíduos, né, em crianças, quanto em adultos, tá? Então, esses probióticos são micro-organismos vivos ali, né? Capazes de melhorar o equilíbrio ali na microbiota intestinal, melhorar o funcionamento do intestino, tá? Diminuir o processo inflamatório, diminuir né, assim, a questão relacionada à diarreia, diminuir dores abdominais, potencializa a motilidade intestinal, tá? Melhora a absorção do intestino, tá? Então, tudo isso é um fator, né, que estimula a utilização dessas bactérias probióticas, desses micro-organismos, tá? Bom, gente, então, né, esses probióticos podem ser adicionados nos nossos alimentos, né, com, né, o intuito de beneficiar a nossa saúde, tá? Eles são capazes de colonizar, então a gente, né, nem sempre precisa ficar ingerindo esses probióticos, a gente tem que fazer uma ingestão,
mais ou menos constante, mas eles colonizam, eles mesmos se estabelecem e se multiplicam no nosso organismo, tá? Se a gente usa bem esse probiótico aqui, né, na maioria das vezes, não tem efeitos, né, indesejáveis, mas a gente tem que ter cuidado, porque o uso exagerado de um probiótico, né, aí pode promover, pode se desenvolver no indivíduo ali a sepse probiótica, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado para essa utilização, tá? Então, gente, como que um probiótico ele chega a ser aí, né, liberado, né, para ser utilizado, tá? Então, a gente tem vários testes desses probióticos, né? O primeiro teste vai caracterizar ali a função, vai avaliar a segurança desse probiótico, tá? Inicialmente, a gente faz os testes aí in vitro, tá? Usando, né, animais de laboratório, inicialmente, tá? Depois que a gente faz usando animais, a gente passa para usar em seres humanos, tá? A gente fala que é a fase 1, né? E aí comprovou que tá tudo ok, a gente vai para a fase 2, tá? A gente faz em humanos também, e um estudo tipo, a gente chama de duplo cego, um estudo com placebo, com controle, tá? Então, assim, é aquele estudo que o paciente não sabe qual que ele está ingerindo, aquele medicamento, e alguns pacientes recebem um placebo, tá? Que é como se ele estivesse ingerindo ali o probiótico, mas na verdade não é nada, não é o probiótico, tá? Então, a gente faz esse segundo estudo, que é, né, principalmente usando drogas placebo aí para verificar a eficácia, tá? Depois, se isso passa, gente, se isso vai se confirmando, né, a eficácia, a gente vai, né, depois que a eficácia foi comprovada, para a fase 3, tá? A gente coloca ele, estabelece esse probiótico mesmo, libera ele para ele ser tratado como um tratamento padrão ali para ser utilizado na população, tá? Aí ele tem que ser bem rotulado, tem que falar o mínimo de bactérias que, né, é presente ali, tá? Essas condições de estocagem, né? Porque às vezes o probiótico ele foi feito corretamente, mas lá no supermercado, lá na estocagem, lá no transporte, aquelas bactérias morreram, né? Então ele tem que ter um número viável ali, tá? Até o final do prazo de validade, levando em consideração isso daqui, né? A questão da estocagem, a temperatura, o transporte, né? Porque às vezes a gente pode pegar um probiótico, vamos supor lá um Yakult na geladeira do supermercado, passou por tantos processos, né, de alterações de temperatura, no final não tem bactéria viva nenhuma, né? Então a gente tem que levar em consideração, tem que ser uma bactéria bem resistente aí para, né, tentar até o prazo de validade ali estar tá com essas bactérias viáveis para chegar no consumidor. Ué, peraí que travou. Bom, então aqui eu coloquei para vocês alguns alimentos, né, que são os alimentos funcionais e que a gente já conhece, né, que a gente já faz uso, né? E tem gente que pensa assim, isso não funciona, mas realmente funciona, tá, gente? Eles colonizam o nosso intestino, competem com as bactérias que a gente viu na aula passada, que são as bactérias gram-negativas, tá? Os enteropatógenos. E realmente protegem o nosso intestino, impedindo processo inflamatório, diarreia. Então a gente tem que podemos usar, né? Esses aqui não precisa de receita médica para comprar, mas com uma certa parcimônia, né? Bom, gente, então o que a gente tem que considerar, né, na hora que a gente está usando aí esses probióticos, né? Se ele é um probiótico bom ali, se ele coloniza o intestino delgado, né? E, gente, a questão ali, né, dele, né, ter o pH que consegue passar ali e sobreviver no estômago, tá? Mas a maioria desses que são consumidos, né, e que são liberados pela Anvisa, esses que eu coloquei aqui no slide anterior,
todos esses já fizeram, né? Já foi feito esses testes, então sobreviver no intestino delgado, resistir ao pH gástrico, né? Que tem que passar pelo estômago antes de colonizar aqui, né? Então, isso tudo já foi feito ali para ele ser liberado para ser utilizado como probiótico, tá? Os principais probióticos, gente, que são utilizados, a gente tem os lactobacilos, tá? E os bifidobactérias, tá? Que são eles que são mais utilizados aqui, tá? Tem L-casei também, né? Que é o do Yakult, L-casei xerota, são os mais utilizados para a produção desses probióticos. Então, gente, a gente tem que considerar, né, para um probiótico funcionar ali no nosso organismo, outros fatores, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é a dieta do paciente, né? Não adianta ele ingerir o probiótico se ele faz uma dieta que não permite ali aqueles probióticos colonizarem o intestino e se multiplicarem. Por exemplo, bebidas alcoólicas, uso de drogas, tá? Uma comida ali com alto teor de gordura, né? Então, tudo isso vai impedir a bactéria de se colonizar ali no intestino daquele paciente. Então, fatores relacionados à dieta, né? A características do hospedeiro, né? Se ele já tem o intestino mais inflamado ou não, tá? Se ele tem doenças ali mais relacionadas ao processo inflamatório, por exemplo, enterocolite, doença de Crohn, né? Então, os probióticos ajudam nesse processo, mas para ele se estabelecer e colonizar, é um pouco mais difícil quando o intestino já está mais inflamado, né? Os fatores relacionados ao próprio probiótico, né? E ao ambiente ali, né? O intestino e a bactéria, o local que a bactéria está colonizando no nosso organismo, tá? Então, para que haja essa colonização, existem esses diversos fatores ali que podem, né? Potencializar a colonização ou então impedir a colonização desses probióticos. Então, aonde, né, a gente tem distribuição aí de micro-organismos, né? Então, todo, né, igual a gente viu na aula passada, o trato gastrointestinal todo pode ser colonizado por micro-organismos, né? A gente tem aqui no estômago, principalmente, Helicobacter, né, que a gente fala que é o H. pylori, né? Quando tem alguma úlcera estomacal, né? Às vezes o médico faz a biópsia, a gente faz a endoscopia, e aí caracteriza, olha, você está com H. pylori, né? Por isso está com úlcera. É uma bactéria que faz essa úlcera. Então, o tratamento, no caso, né, nessa gastrite aí desse paciente, não vai ser só, né, alimentar, ele vai ter que utilizar um antibiótico porque tem o H. pylori, tá? Não é toda gastrite que está relacionada com H. pylori. Por isso que sempre a gente faz a biópsia e investiga se tem ou não a presença da bactéria, tá? No intestino delgado também temos diversas bactérias que colonizam, né? Bactérias que são patogênicas ou aquelas que são oportunistas, né? As gram-negativas que a gente viu, oportunistas, que podem ali colonizar e promover doenças, né? Mas também a gente tem as bifidobactérias colonizando aí o intestino delgado, tá? Então a gente precisa fazer com que essa colônia aqui, né, ela se sobreponha à colônia de bifidobactérias, a colônia de lactobacilos, né, que mais no intestino grosso, tá? A gente tem que tentar fazer com que essas bactérias, que a colônia dessas bactérias, se sobreponham sobre essas outras aqui, que são bactérias, né, da microbiota presentes normalmente na nossa microbiota, mas que em algum momento, né, de debilidade, alguma baixa imunológica, elas podem ali colonizar e promover doenças. Ok, pessoal? Bom, então aqui coloquei algumas evidências a respeito de, né, o aleitamento materno e a microbiota, tá? A colonização bacteriana que é estabelecida no paciente, no caso aqui no bebezinho, tá? Então aqui um exemplo do aleitamento materno, tá? Aí o que? A flora fecal, né, a microbiota fecal é sempre ali
predominante de lactobacilos e bifidobactérias, tá? Que são as bactérias probióticas, que estão mais ligadas ao bom desenvolvimento, né? Ali ao ganho de peso, menos dores abdominais, menos cólica, menos diarreia, tá? Quando a gente fornece o leite artificial ali para a criança, essa flora fecal aqui é enterococcus, bacterióides, tá? São bactérias patogênicas. Então, nesse bebezinho, a gente pode ter maior suscetibilidade ali, né, de doenças inflamatórias, tá? Dores abdominais, as cólicas nessa criança, né? Maior proliferação de patógenos, tá? Além disso, nesse caso aqui, a gente também pode ter outros processos, tá? Como alergia alimentar, tá? Enterite necrosante, né? Que é processo inflamatório ali, intestinal. Então, gente, estimular quando, né, sempre a gente puder ali, o aleitamento, porque a gente tem ali bifidobactérias e lactobacilos, né, sendo transmitidos ali para o bebê. Então, agora, né, eles vendo essa questão da importância desses probióticos, alguns leites, né, porque acontece de algumas mães, né, gente, não poder alimentar, né, não ter o leite, ou ter uma mastite, ter algum processo que né, não consegue alimentar, né. Então, agora eles, né, já tem um tempo, mas a gente tem esses leites com probióticos, tá? Que aí são essas bactérias vivas, tá? Que podem atuar e colonizar o TGI dos bebezinhos que não podem ser alimentados no peito, tá? Bom, gente, então as atividades, né, biológicas ali atribuídas, né, a esses probióticos, primeiro ali a prevenção da infecção por bactérias patogênicas, né, mostrei aquele slide anterior, hoje a gente vai falar mais disso daqui, né, reduz a alergia, tá, reduz a intolerância à lactose e pode reduzir alguns tipos de cânceres, alguns tipos de tumor, tá? E aqui eu coloquei, né, onde a gente tem atuação maior de alguns tipos de probióticos, né? Então, por exemplo, o Yakult, que é o LKZ Xirota, aqui principalmente, né, no intestino delgado, né, colonizando aqui, impedindo os processos patológicos, né? Então, gente, o que eles fazem, né? A gente agora está falando, está conversando, está falando que eles são do bem, né? Mas quais são os mecanismos realmente, né? Os mecanismos fisiológicos que essas bactérias podem promover, tá? Então, vamos lá. Né? Primeira coisa, ó, eles vão manter, né, a integridade, né? Vão manter íntegras ali as células do trato gastrointestinal, TGI, tá? Então, como que eles fazem isso, né? Primeiro, eles vão destruir ali a maioria dos organismos ingeridos ali, tá? Dos patógenos, tá? Como? Por essa barreira não específica, tá? Então, os lactobacilos, eles estabelecem uma barreira, tá? Que não deixam esses patógenos aqui que estão chegando, essas outras bactérias, colonizar, tá? Tem uma segunda barreira, que é essa que está em rosinha claro aqui, tá? Que é uma barreira imunológica, tá? Nessa barreira imunológica, a gente tem as defensinas, que são produzidas por esses probióticos, tá? Que vão degradar, vão ali realmente eliminar essas bactérias patogênicas, tá? Uma outra questão que essas bactérias, bifidobactérias, fazem é uma barreira física que elas potencializam, que é a junção, gente, tá? Então, eu tenho uma célula, né, do meu intestino, as microvilosidades intestinais, e aí, né, tem as junções aqui, né, intercelulares, tá? Então, essas bactérias, as, né,
os probióticos, os bifidums, lactobacilli, elas potencializam, tá? Essas junções, então elas fazem com que as células do epitélio fiquem mais unidas umas às outras, e isso impede aquela proliferação, né? De bactérias patogênicas, impedem a passagem ali das bactérias patogênicas para o vaso sanguíneo, né? Que a gente comentou na aula passada ali, a relação dessa proliferação e né, potencial de ter uma sepse ali bacteriana, tá? Então, essas junções bem unidinhas aqui, essas células bem unidas, né? É um mecanismo de proteção contra a invasão das bactérias patogênicas, tá? Quais são os outros mecanismos, né? Esse aqui é bem bacana, né? Inibição de aderência dos micro-organismos que são patogênicos, tá? Nesse slide aqui, eu estou ilustrando dois tipos de bactérias, tá? Essa que tem o meiozinho mais cinza e essa aqui que tem o meio mais branquinho, tá? Então, essa aqui é a não patogênica, é o probiótico, e essa aqui são bactérias patogênicas, tá? Então, o que elas fazem, gente? Essas bactérias aqui, as não patogênicas, né, os probióticos, elas se aderem primeiro. Aqui são os receptores, né, presentes na superfície celular. Tô ilustrando aqui, ó, dando um zoom no receptor, tá? E aí, aqui nesse receptor, né, a bactéria que é probiótica, ela se liga primeiro. É aquela questão da inibição da aderência dos outros, tá? Se eu tive uma ligação aqui, ó, primeiro da bactéria não patogênica, tá? Quando chega as bactérias patogênicas ali em cima, ó, elas não vão conseguir aderir, tá? Elas não conseguem ali a sua adesão, e por isso elas vão morrer, porque elas não conseguem colonizar, tá? Um negócio aqui. Bom, então essa adesão aqui, né, ela acontece devido às adesinas, né, que essas bactérias possuem, tá? A composição da parede celular delas favorecem essa adesão e os receptores que ela tem ali na mucosa. Então, a gente tem o intestino, logo acima dessas vilosidades intestinal, a gente tem a mucosa aqui, tá? Então, nessa mucosa, a gente tem receptores, tá? Para essas bactérias. Então, isso favorece a colonização dessas bactérias, tá? Aqui eu coloquei aquela ilustração esquemática, que eu acho que ela é muito ilustrativa, né? Eu falo que é um tapetinho das bactérias do bem, ó, né? Essas bolinhas verdes. Esse tapetinho dessas bactérias do bem impedindo a agregação das bactérias patogênicas, tá? E aí, gente, aqui são uma brincadeirinha, né? As bactérias amigas, né? Impedindo ali, ó, protegendo essa área, né? Impedindo a colonização das bactérias patogênicas ali, de fungos, como Cândida, por exemplo, né? E aqui a gente tem, né? Lactobacillus acidófilos, né? Que tem no Yakult, L. casei, né? L. thermophilus, bifidum, tá? São vários aí que podem ser utilizados com esse mecanismo protetor, tá? Então, gente, quando a gente tem essa colônia, né, de bactérias bifidum, a gente vai ter menos diarreia, tá? Menos infecção, menos inflamação no intestino, né? E até questões ali no respiratórias, tá? Processos alérgicos em geral podem ser potencializados, né, evitados com a utilização desses probióticos, tá? Então, aqui mostrando, ó, a flora microbiota, ali com as bifidum bactérias, essas branquinhas, né, a flora normal. E aí, gente, quando a gente tem, né, as doenças chegando ali, né? A flora patológica, tá? Então, quando a gente tem ali
probióticos fazendo esse tapetinho, que é esse que eu estou colocando aqui em cima, né? A bactéria que é patogênica não consegue estabelecer, não consegue grudar ali no epitélio intestinal. Outra questão, gente, bem importante, tá? É que essas bactérias, elas secretam enzimas protetoras, tá? Então, vamos supor aqui que primeiro, né, eu não tinha ali, eu fiquei sem a minha microbiota, né, de lactobacilos, eu tive algum processo infeccioso que eu perdi essa microbiota, e aqui, ó, vamos supor que o meu intestino esteja todo colonizado com as bactérias patogênicas, tá? Aqui, ó, esse aqui é o branquinho, é a patogênica, tá? Aí o que acontece? Eu já tô com diarreia, já tô com dores abdominais, já tô com uma infecção aqui, né? Se eu tomo depois, ó, chegou depois, os lactobacilos, o que acontece? Elas secretam, tá? Substâncias que são bactericidas. Aqui, ó. Lactoferrinas, por exemplo, está ilustrado aqui como se fosse essa estrelinha, tá vendo? É uma substância, uma chuvinha aqui, ó, uma chuvinha de substâncias caindo em cima dessas bactérias, tá? Então, isso, né, a gente mesmo depois que tá com a infecção, a gente tomar o probiótico é muito bom, porque pode, por causa dessas substâncias que elas secretam, elas não vão conseguir se ligar inicialmente, né, porque o epitélio está todo colonizado já nesse momento. Mas a gente tomando depois, ó, ela secreta essas substâncias, essas enzimas, que podem degradar essas bactérias patogênicas que já estão ligadas na mucosa intestinal, tá? E aqui um slide mostrando o fortalecimento dessas junções, tá? A gente tem várias junções celulares, né? As conexinas, as junções que são os desmossomos, né, as junções aderentes, junções oclusivas, tá? Então, o que acontece? Os probióticos, eles fortalecem essas junções, tá? Então, as células ficam mais unidas e aí, nesse caso, é mais difícil da bactéria invadir aqui, né? E colonizar, chegar aqui, ó, né, na lâmina própria e depois mais embaixo nos vasos sanguíneos, tá? Outra questão, né, é que o uso de probióticos, ele potencializa, ele faz uma modulação na resposta imunológica, tá? E ele potencializa ali o processo inflamatório, tá? Então, o que isso vai acarretar? A migração, né, ele faz o aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo, vai potencializar a vasodilatação, tá? Isso vai permitir a saída das células da resposta imune, dos vasos sanguíneos, né, que estão ali irrigando o intestino, e vai fazer com que essas células migrem ali para os locais, tá? Então, ele vai fazer uma exacerbação da resposta imunológica e vai colocar as células que precisam atuar naquela resposta imune em contato com as bactérias patogênicas, tá? Então, ali, liberação, né? Ele vai promover a liberação de citocinas que vai estimular a proliferação de células. Então, a gente tem usado, né, bastante esses probióticos na prática clínica, tá? Então, ele vai melhorar muita coisa, né? A gente pode usar na síndrome do colo irritável, né, diversos enterocolites, doença de Crohn, pode usar na doença celíaca, tá? Em diversos momentos aqui, uma diarreia comum, infecções virais, infecções bacterianas, tá? Sempre que a gente tem intestino inflamado, a gente pode ali fazer o uso dessas bactérias, tá? Desses probióticos, tá? Então a gente melhora a nutrição, reduz, isso é muito importante, ó. Reduz a necessidade de antibióticos, tá? Dependendo do grau ali da infecção, somente um probiótico pode ali ajudar sem a necessidade da gente ingerir o antibiótico para o tratamento daquela infecção intestinal, né? Com as questões mais brandas ali, tá?
Então, são diversos, né, benefícios que a gente consegue a partir do uso desses probióticos, tá? Mas aquilo que eu falei mais no início da nossa aula, né, que temos os riscos, né? Se essa questão aí, né, for exacerbado, a pessoa fizer uso, né, sem um certo critério, tá? A gente pode ter a sepse probiótica, tá? Isso acontece mais em alunos que têm ali alguma, né, doença ali de imunidade comprometida, alguma doença crônica, tá? Então, né, pacientes ali que têm abscessos, pneumonia, já algum fator que possa estar relacionado à proliferação e colonização exacerbada dessa bactéria, tá? Então, isso pode levar ali ao choque séptico, tá? Porque ela proliferou e migrou ali para a corrente circulatória, locais onde não seria adequado, né, a sua permanência, tá? Então, pode ter uma migração para o pulmão, pode ter uma migração para o coração, tá? Formar um abscesso hepático nesse mecanismo de sepse, tá? Então, gente, pacientes imunossuprimidos, né, podem apresentar essa sepse, crianças prematuras, né, utilização de catéter ali, venoso, tá? Doença cardíaca, tá? São fatores, assim, de risco, tá? Que a gente tem que tomar cuidado na administração ali de probióticos nesses pacientes, tá? Principalmente nos pacientes que estão hospitalizados, né? Então, aqui eu coloquei como umas considerações finais, né? Para vocês darem uma lida depois, né? Nesses usos desses probióticos. Finalzinho aqui, tá? Uma tabelinha relacionando os principais probióticos que a gente tem usado atualmente, tá? Então, L. acidófilos, L. casei, bifido, né? As bactérias do gênero bifido, enfim, essas são as mais utilizadas, tá? Então, era o conteúdo de hoje, a gente falar das bactérias, do bem, aí, das bactérias probióticas, tá? Vou dar uma pausinha aqui e a gente vai começar agora a fazer as perguntinhas. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Até já já. Ei, gente!